Você já ouviu falar daquelas histórias que parecem mentira, mas que têm provas de que aconteceram de verdade? Hoje vou contar 3 lendas urbanas tão assustadoras e reais que vão arrepiar até os ossos. Prepare-se para entrar em um mundo onde o medo é mais verdadeiro do que você imagina. Fique comigo até o final e descubra detalhes que a maioria das pessoas nunca ouviu e que podem mudar para sempre sua forma de encarar o desconhecido. Neste vídeo, você vai descobrir 3 histórias reais, casos verificados, que cruzam a linha entre o mundo comum e o sobrenatural. Se gosta de mistério, terror e fatos intrigantes, este vídeo é para você. E eu te garanto, ao final, você vai olhar para algumas situações do dia a dia com outros olhos. No interior do estado do Paraná, Brasil, existe uma estrada pouco conhecida que guarda uma fama macabra entre os moradores locais. A Estrada do Desespero. Localizada em uma área rural, cercada por uma densa mata fechada, essa estrada de terra batida tem sido palco de acontecimentos misteriosos e aterrorizantes desde a década de 1970. Reza a lenda que numa noite chuvosa de inverno, um jovem casal que viajava pela estrada desapareceu sem deixar vestígios. Desde então, moradores da região começaram a relatar aparições inexplicáveis e sons estranhos durante a madrugada, quando a neblina cobre a estrada. Segundo eles, carros que passam pela estrada muitas vezes têm seus faróis apagados repentinamente, ou sentem uma presença gelada que atravessa o veículo. A fama da Estrada do Desespero cresceu a ponto de motoristas evitarem passar por ali após o anoitecer. E os poucos que se arriscam dizem sentir um medo indescritível, como se algo invisível os estivesse observando a todo momento. O local acabou ganhando inclusive cobertura jornalística, mas sem uma explicação racional para os relatos. Por muito tempo, as autoridades locais acreditavam que tudo não passava de uma série de boatos e superstições, alimentadas pelo medo e pelo isolamento do lugar. Contudo, um caso específico chamou a atenção nacional, colocando a estrada no mapa das lendas urbanas reais mais assustadoras do país. No inverno de 1974, um jovem casal de São Paulo, Ana e Marcos, decidiu fazer uma viagem para conhecer as belezas do interior do Paraná. Animados com a aventura, escolheram uma rota alternativa que incluía a tal Estrada do Desespero, sem saber o que os aguardava. Naquela noite, uma chuva fina caía e a neblina tornava a visibilidade quase nula. Por volta das 22 horas, o carro do casal entrou na estrada de terra, já quase deserta. Inicialmente, tudo parecia tranquilo, mas conforme avançavam, uma sensação estranha começou a tomar conta deles. Marcos, que dirigia, relatou mais tarde que sentia como se alguém os estivesse observando das sombras da floresta ao lado da estrada. Ana começou a reclamar de um frio incomum, mesmo com o aquecedor ligado, e sussurros quase inaudíveis pareciam vir do rádio, apesar do aparelho estar desligado. De repente, os faróis do carro se apagaram. Marcos tentou religá-los, mas nada funcionava. O medo tomou conta do casal quando, no escuro absoluto, viram uma figura humana parada no meio da estrada, imóvel, encarando-os. A silhueta estava coberta por uma capa preta, o rosto oculto por um capuz. Mas algo no olhar penetrante daquele ser deixou-os paralisados. Ana e Marcos não conseguiram reagir a tempo. Quando tentaram dar ré, o carro deslizou na lama e atolou. A figura se aproximou lentamente. Marcos tentou ligar o motor novamente, mas o veículo não respondia. Em desespero, o casal saiu do carro, correndo pela mata em direção à estrada principal. Na manhã seguinte, moradores locais encontraram o carro abandonado, com as portas abertas e sinais de luta no interior.
Ana e Marcos haviam desaparecido, sem deixar qualquer pista. Buscas foram feitas por dias, mas nada foi encontrado. Nenhum corpo, nenhum rastro, nenhum sinal de que haviam conseguido escapar. O caso gerou enorme repercussão na imprensa da época, mas a polícia local jamais conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Muitos apontaram para uma possível seita ou grupo criminoso atuando na região. Outros falaram em fenômenos sobrenaturais ligados à antiga história da estrada, que, segundo relatos antigos, era local de sacrifícios indígenas e mortes violentas. Desde então, a Estrada do Desespero passou a ser evitada por motoristas e os relatos de aparições aumentaram. Testemunhas afirmam ouvir gritos na neblina, ver sombras correndo entre as árvores e sentir uma presença que parece puxar a energia dos carros, fazendo com que fiquem impossibilitados de seguir viagem. Casos semelhantes continuaram acontecendo ao longo das décadas. Em 1998, por exemplo, um caminhoneiro contou que seu caminhão ficou completamente sem luz enquanto passava pela estrada e que uma figura encapuzada apareceu de repente, caminhando ao lado do veículo, desaparecendo apenas quando ele conseguiu ligar o motor novamente. Mais recentemente, em 2015, um grupo de jovens aventureiros que resolveu acampar próximo à estrada registrou sons estranhos durante a madrugada. Um deles gravou no celular uma voz sussurrante dizendo: "Vocês não deveriam estar aqui." Na manhã seguinte, encontraram marcas no chão que pareciam pegadas humanas, mas muito maiores que as de qualquer pessoa comum. Esses relatos só aumentaram a mística da Estrada do Desespero, transformando-a numa lenda urbana que mistura fatos reais, mistério e terror psicológico. O medo que ronda o local não é apenas pelo desconhecido, mas por aquilo que já foi testemunhado e nunca explicado. Várias pessoas da região, entre moradores e motoristas, aceitaram compartilhar suas experiências. Um senhor que vive há mais de 50 anos próximo à estrada afirmou que, certa vez, viu uma mulher de branco no meio da neblina, parada, com o rosto totalmente desfigurado, como se tivesse sofrido um acidente grave. Outro motorista disse que, enquanto passava, sentiu uma mão fria segurar seu braço e ouviu uma risada macabra vindo da floresta. Um jovem entregador relatou que seu carro simplesmente parou no meio da estrada, mesmo com o tanque cheio, e só voltou a funcionar depois que ele jogou uma moeda antiga pela janela. Um gesto que nunca explicou. Além dessas experiências, o avanço das redes sociais trouxe novos relatos. Vídeos amadores mostram luzes estranhas se movendo entre as árvores, e gravações de áudio capturam vozes distorcidas e sussurros que parecem vir de outro mundo. Grupos de paranormalidade já foram várias vezes ao local para investigar, mas sempre saem com mais perguntas do que respostas. Eles relatam sentir uma energia pesada, uma sensação de pavor que não desaparece mesmo depois de deixarem a estrada. Apesar de muitos tentarem explicar os fenômenos de forma racional, como interferência eletromagnética, fenômenos naturais ou até alucinações causadas pelo medo, nada consegue dissipar o mistério que envolve a Estrada do Desespero. Há quem acredite que o local é um portal para outra dimensão, um espaço onde o tempo e o espaço se distorcem, capturando vítimas e impedindo que escapem. Outros relacionam os eventos a antigas maldições ligadas à Terra, que jamais deveriam ter sido perturbadas. Essa estrada assustadora ultrapassou o status de simples caminho rural e virou parte do imaginário popular. Histórias, músicas e até curtas-metragens já foram inspirados pelo terror que ela representa. Para muitos, ela simboliza o medo do desconhecido e o poder que histórias reais têm de mexer com a mente humana, criando algo que transcende a realidade. Por fim,
Fica o convite para que você que está assistindo reflita. Quantas histórias como essa não estão ao nosso redor, escondidas no cotidiano? Será que a estrada do desespero é apenas uma lenda construída pelo medo ou algo muito mais real e inquietante? Deixe sua opinião nos comentários e conte se você conhece alguma história parecida. Afinal, o mistério só existe enquanto acreditamos nele, mas o medo, ele pode ser muito mais real do que pensamos. Você já ouviu falar do Homem do Espelho? Essa é uma das lendas urbanas mais antigas e perturbadoras que circulam nas grandes cidades brasileiras, e ela vai muito além de um simples conto para assustar crianças. A história tem suas raízes em relatos reais de pessoas que afirmam ter se deparado com uma figura misteriosa que aparece repentinamente nos espelhos, mas nunca fora deles. O Homem do Espelho não é apenas uma visão passageira. Ele traz uma sensação de presença, um medo que se infiltra na alma e, segundo as testemunhas, pode até perseguir quem o vê. Tudo começou nos anos 1980, quando em São Paulo diversas pessoas começaram a relatar encontros inexplicáveis ao se olharem no espelho do banheiro, quartos ou mesmo de elevadores. A princípio era só um nome, uma curiosidade que circulava entre amigos e familiares. Mas com o passar do tempo, os relatos se multiplicaram e a lenda ganhou uma vida própria. Dizem que o Homem do Espelho aparece como uma figura alta, de rosto pálido e olhos negros, que nunca piscam. Ele nunca fala, mas sua presença é uma ameaça silenciosa que parece querer puxar a pessoa para dentro do vidro. A história mais famosa envolveu uma jovem chamada Clara, que morava sozinha em um apartamento na zona sul da cidade. Certa noite, depois de uma longa jornada de trabalho, ela decidiu tomar um banho relaxante. Enquanto se olhava no espelho do banheiro, percebeu algo estranho. Atrás dela, no reflexo, havia uma sombra que não correspondia a nada na realidade. Assustada, ela virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. Quando voltou a olhar no espelho, a sombra tinha se transformado em uma figura humana que a encarava fixamente. Clara sentiu o coração acelerar e tentou desligar a luz, mas ela não apagava. O espelho parecia ganhar vida própria. Nos dias seguintes, a jovem passou a evitar os espelhos de sua casa. Quando se via neles, sentia um aperto no peito e uma sensação de que o Homem do Espelho estava ali, esperando o momento certo para agir. As noites passaram a ser marcadas por pesadelos, onde uma mão fria agarrava seu braço e a puxava para dentro do vidro, para um mundo de escuridão e desespero. Tentou pedir ajuda a amigos, mas eles não acreditavam, achando que fosse apenas estresse ou imaginação. Até que, numa madrugada, Clara acordou com o som de vidro se quebrando no banheiro. Correu até lá e viu o espelho estilhaçado no chão, mas não havia explicação para o ocorrido. Esse caso chocou a comunidade local e logo outras pessoas começaram a relatar experiências similares em diferentes bairros e cidades. Em alguns relatos, o Homem do Espelho aparecia até mesmo em fotos e vídeos tirados por celulares, o que só aumentava o medo e o mistério em torno da figura. Psicólogos tentaram explicar que tudo seria resultado de ansiedade e o poder sugestivo da mente humana. Mas para quem viveu esses encontros, não há explicação lógica suficiente para a intensidade do medo e das consequências. Alguns especialistas em fenômenos paranormais acreditam que o Homem do Espelho seria uma entidade presa entre dimensões, que utiliza os reflexos como portas para se manifestar no nosso mundo. Dizem que, uma vez que você o vê, torna-se alvo de sua atenção, correndo risco de ser puxado para o outro lado. Outros acreditam que ele seja uma manifestação de nossos medos mais profundos,
Um espelho do lado sombrio da alma humana, capaz de nos confrontar com aquilo que tentamos esconder. Com o tempo, essa lenda urbana foi ganhando novas versões, algumas ligadas a rituais, outras a provações pessoais. A internet ajudou a espalhar esses relatos, transformando o homem do espelho numa figura quase icônica do terror urbano brasileiro. Vídeos amadores que mostram aparições no reflexo viralizam, rapidamente aumentando ainda mais a curiosidade e o medo. O que era apenas um mito começou a afetar o comportamento das pessoas, que passaram a evitar espelhos à noite, cobrir os vidros e até a realizar simpatias para se proteger. Mas a pergunta que fica é: será que o homem do espelho é apenas uma história para nos assustar? Ou há algo mais sombrio por trás dessas aparições? Para quem já sentiu a presença gelada ao olhar para o próprio reflexo, sabe que a resposta pode ser muito mais inquietante do que qualquer explicação racional. Por isso, se algum dia você perceber uma figura estranha no espelho, fique atento. Talvez ela não esteja lá apenas para assustar. Talvez esteja te observando, esperando o momento certo para se revelar. Algumas pessoas afirmam que o homem do espelho se manifesta com mais frequência quando alguém está emocionalmente fragilizado. Momentos de luto, depressão ou solidão profunda parecem atrair sua presença. Há inclusive relatos de terapeutas e psicólogos que ouviram seus pacientes mencionarem, com detalhes assustadoramente parecidos, a sensação de serem observados pelo reflexo, como se o espelho guardasse um segredo sombrio sobre si mesmos. É como se o espelho deixasse de ser um simples objeto para se tornar uma janela para algo que jamais deveríamos ver. Um detalhe arrepiante é que, em certos casos, o reflexo da pessoa no espelho começa a se mover com um leve atraso. Um atraso de segundos, mas o suficiente para perceber que algo está errado. E quando isso acontece, dizem que já é tarde demais. O espelho se torna uma armadilha e o que estiver do outro lado pode vir te buscar. Então, da próxima vez que estiver sozinho e olhar para o espelho, pergunte a si mesmo: será que você está vendo apenas a si mesmo? Mas o que você faria se uma simples brincadeira de infância virasse um verdadeiro pesadelo? Prepare-se para conhecer a história da menina do porão. Uma lenda urbana que tem deixado gerações inteiras de moradores do interior aterrorizados, e que, segundo alguns, se baseia em fatos reais. A transição para essa história começa como tantas outras, com um grupo de adolescentes desafiando a si mesmos a entrar em uma casa abandonada. O local em questão ficava nos arredores de Bicetusia, uma cidadezinha no sul de Minas Gerais. A residência, conhecida pelos moradores mais antigos como Casa dos Machado, havia sido deixada às traças após uma tragédia familiar ocorrida nos anos 1960. Desde então, a casa se tornara o centro de boatos, sussurros sobre gritos que vinham do porão e vultos vistos pelas janelas quebradas. Segundo os relatos, a filha mais nova da família Machado, uma menina de apenas 9 anos chamada Elisa, havia desaparecido misteriosamente dentro da própria casa. Os pais, enlouquecidos pela dor, passaram anos em busca de respostas, mas a polícia nunca encontrou qualquer pista. Depois de algum tempo, os vizinhos começaram a comentar que durante as madrugadas ouviam barulhos vindos do porão da casa. Choros, risos infantis, sons que arrepiavam até os mais céticos. Com o tempo, o casal se mudou da cidade e o imóvel foi lacrado, mas a presença continuou. Décadas depois, em uma noite de verão, um grupo de 4 jovens resolveu desafiar a fama da casa. Eles pularam o muro e entraram pela porta dos fundos, munidos apenas de lanternas e celulares. Riam,
zombavam da lenda, tiravam fotos e gravavam vídeos para postar nas redes sociais. Mas tudo mudou quando encontraram uma velha porta trancada no chão da cozinha, à entrada do porão. Um dos rapazes, o mais corajoso ou talvez o mais inconsequente, forçou a tranca com uma barra de ferro e, com um estalo seco, a madeira cedeu. O ar que subiu de dentro do porão era pesado, úmido, quase podre. Uma escada de concreto levava para as profundezas da escuridão. E mesmo com as lanternas, a luz parecia não penetrar muito longe. Ainda assim, decidiram descer. Os primeiros passos foram tensos, mas nada de anormal. Até que uma das garotas do grupo parou de repente e apontou para o canto esquerdo do porão. Lá, agachada, havia uma figura de vestido branco, com longos cabelos cobrindo o rosto e os braços finos abraçando as próprias pernas. A princípio, pensaram que era uma boneca ou uma brincadeira de mau gosto, mas então ela se mexeu. A menina levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido, de olhos completamente negros, como buracos no tecido da realidade. Em segundos, a atmosfera do porão mudou. O ar ficou mais gelado, o silêncio mais pesado. A garota falou apenas uma frase, em um sussurro rouco que pareceu ecoar na cabeça de todos. Por que me deixaram aqui? O grupo correu em desespero, tropeçando nas escadas, derrubando objetos, gritando por socorro. Um deles, ao sair da casa, caiu e quebrou o tornozelo, ficando para trás por alguns segundos. Segundos que, segundo ele, pareceram uma eternidade. Nesse breve tempo, ele ouviu passos correndo atrás dele e viu, pelo reflexo da lanterna caída no chão, a menina se aproximando com uma expressão de pura angústia. Depois desse evento, os jovens tentaram seguir suas vidas normalmente, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. Um começou a ter pesadelos frequentes com o porão. Outro se recusava a dormir em lugares escuros. A garota que viu a figura primeiro desenvolveu um medo irracional de crianças e teve crises nervosas que exigiram tratamento psicológico. Todos afirmavam que, por vezes, viam o rosto da menina refletido em espelhos, em vidros de janelas e até nas telas desligadas de seus celulares. Pesquisadores locais, intrigados pelos relatos, decidiram investigar. Descobriram que, de fato, a menina Elisa existiu e que a família havia sido envolvida em uma investigação por maus tratos pouco antes do desaparecimento. Boatos surgiram de que a garota teria sido mantida presa no porão por anos, até sua morte. Mas os registros foram inconclusivos. A única certeza é que ninguém sabe, até hoje, onde está o corpo da criança. E o que torna essa lenda ainda mais arrepiante é que outras pessoas, que jamais ouviram falar da história antes, também relataram ter visto a menina do porão em outras casas abandonadas. Alguns afirmam que seu espírito não está preso àquela casa, mas que vaga de porão em porão, surgindo em lugares onde há tristeza, abandono e silêncio, como se ela fosse atraída por esses ambientes, ou como se estivesse buscando algo, ou alguém. Será que ela quer vingança, justiça, ou apenas quer que alguém a escute? O que fica claro é que aqueles que cruzam seu caminho dificilmente esquecem. A marca que ela deixa é invisível, mas profunda. Uma cicatriz na mente. Um eco no coração. E para quem acredita que lendas não passam de invenções, lembre-se, muitas vezes os maiores horrores não estão nos filmes ou livros, mas escondidos nos lugares que insistimos em ignorar.